dessas seções, né? Que é a introdução, a referencial teórico, hipóteses, e isso também tem uma padronização. Quando a gente vai escrever uma seção primária, que é, por exemplo, uma introdução, que são as principais, a gente coloca, como está aqui no slide, em maiúsculo e em negrito. Eu vou compartilhar aqui o Word, que fica mais fácil visualizar. Estão vendo o Word? Não, não tem nada. Apareceu eu. Foi? Foi. Pronto. Então, deixa eu diminuir aqui para vocês terem uma noção mais geral. Pronto. Então, aqui, por exemplo, é uma seção primária, né? Quais são as seções principais? É aquela receitinha de bolo que eu falo: introdução, referencial teórico, metodologia, discussão e conclusão. Essas são as 5 principais seções: introdução, referencial teórico, ó, introdução, referencial teórico, estão vendo? Aqui, referencial teórico, metodologia, também chamado de materiais e métodos. Os objetivos eles podem vir dentro da introdução ou podem vir como uma seção à parte também. Metodologia, resultados. Como aqui é um projeto de pesquisa, entra também o cronograma. Lembra que eu falei do cronograma? Dizer quanto tempo vai durar cada etapa. E também entra o orçamento. Lembra que eu falei que toda pesquisa tem um custo? Sim. Então, essas são as seções principais. Toda seção principal, como que ela deve estar escrita? Ela deve estar escrita em letra maiúscula e em negrito. Então, se eu for escrever introdução, eu boto letra maiúscula e negrito. Referencial teórico, letra maiúscula e negrito. As subseções, aí a gente muda um pouquinho. A subseção, ela vem em letra maiúscula, mas sem negrito. Então, aqui no caso, o referencial teórico é 2.0, referencial teórico. A subseção 2.1, ela vem em letra maiúscula, mas sem negrito, para diferenciar da seção principal. Entendeu? Então, a seção principal é letra maiúscula e negrito. E a seção secundária é letra maiúscula, mas sem negrito. E a seção terciária, por exemplo, eu vou falar do referencial teórico. Não, deixa eu fazer aqui com a metodologia, que é mais fácil, eu acho. Não, é melhor mesmo é com aqui, aqui. Então, aqui está uma seção secundária, né? Dentro do referencial teórico, eu vou falar de fatores associados. Mas dentro dos fatores associados, eu quero separar, eu quero exemplificar. E aí eu boto uma seção terciária. Como é aqui a seção terciária, ó, a seção secundária. Ela é em maiúsculo, porém sem negrito, e a terciária é como?
Me falam aí. Inicial maiúsculo. Isso. Minúsculo as letras e em negrito, né? E negrito, muito bem. Então, a seção terciária, ela é só a primeira letra em maiúsculo e o resto, e o resto minúsculo e todo em negrito. Então, isso também é uma forma de organização do trabalho. Ai, é muito chato, mas a gente tem que seguir, não é? Então, vocês estão vendo que é uma coisa do outro mundo, muito difícil? O que é que vocês acham? Eu não achei, não. Não é difícil. Então é só a gente tem que ir se adaptando, tem que ir treinando, fazendo os trabalhos tendo o cuidado de seguir essas regrinhas, que no instante a gente aprende. Estão vendo os slides? Sim. Sim, Então vamos lá. professora, mas tem também aquelas pessoas que cobram, né, para fazer essa revisão. Tem. E quando eu fui fazer o meu TCC, aí ela mudou algumas coisas lá e tudo, mas como ela sabia mais, aí eu peguei e deixei, né? Mas sempre tem uma alteração na posição da numeração da página, do tipo, se é 2.1 ou se é 2, né? Tem É. umas alteraçõezinhas Pois que é, vai de universidade para isso. universidade. Isso altera alguma pouca coisinha, mas o segredo para a gente não errar é só seguir o manual da faculdade, porque todos os manuais da faculdade são de acordo com a ABNT. Então, se tiver uma coisinha ali ou uma coisinha aqui de diferente, você seguindo o manual da faculdade, não tem problema. Aqui, essa aula está gravada, vocês vão ver que eu já ensinei direitinho onde baixar o manual da faculdade. Então, vamos continuar aqui. Então, essa primeira parte tá ok, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho da citação. Lembra que eu falei, quando eu estava falando de ética em pesquisa, que tudo na pesquisa a gente tem que citar quem foi o autor que falou aquela frase. Então, se eu escrevo um parágrafo com base no que o autor disse, eu tenho que colocar o nome daquele autor, tenho que dizer quem foi o autor que escreveu aquilo. Isso é uma citação. Então, a ABNT usa esse sistema aqui, ó, autor e data, para saber quem citou. Então, quando vocês utilizarem alguma palavra, vocês vão colocar, ou alguma palavra não, a frase de outra pessoa, vocês vão colocar aqui, ó, o sobrenome do autor, vírgula, o ano que ele escreveu essa obra. Então, toda citação, toda frase, toda ideia que vocês pegarem de outras pessoas, vocês têm que citar. Botar o sobrenome em letra o quê? Maiúscula, vírgula, o ano. Isso vai acontecer quando a citação for no final da frase. Você só citou lá a frase que aquele autor falou e no final você informa o nome desse autor. Se você quiser utilizar o nome do autor no seu texto,
Por exemplo, aqui, ó, segundo Lopes, essa é a função da economia, tal, tal, tal. Se você quiser escrever um texto aqui, assim, para fulano de tal, a vida é bela. Quando você vai inserir o nome do autor no seu texto, aí você coloca só a primeira letra maiúscula, a letra do sobrenome dele, e coloca o ano entre parênteses. Então, vamos aqui para o Word para vocês terem uma noção melhor disso. Então, vocês vão ver que estão vendo o Word, né? Todo parágrafo tem citação. Por quê? Porque, infelizmente, eu ainda não descobri nada, eu não sei de nada. Então, quando a gente não publica, quando a gente não tem nada assim no nosso nome, a gente vai ter que citar outros autores. Deixa eu ver bem aqui. Não. Alguns artigos. Enfim, eu ia mostrar uma coisa, mas eu não citei o meu artigo nesse trabalho. Então, percebam que todo parágrafo tem citação. 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 Por quê? Porque a gente sempre vai utilizar o conhecimento que a ciência já produziu. Então, eu não posso escrever uma introdução inteira sem fazer nenhuma citação. Por quê? Porque vai dar a ideia de que eu pensei, eu descobri todas aquelas informações. E isso é plágio, porque não foi você que descobriu, não foi você que fez a pesquisa. Então, tem que ter as citações. Então, quando ela vem aqui no final da frase, ela sempre vai vir com letra maiúscula, vírgula, o ano. E se eu quiser inserir o autor no meu texto, deixa eu ver aqui, se eu achar aqui, ó. Se eu quiser inserir o autor no meu texto, ele pode começar, eu vou escrever o sobrenome dele só com a primeira letra maiúscula. Ok? Ok. Isso. E eu não sei se vocês estão percebendo que aqui tem esse termo et al. Et al. Estão percebendo? Sim. O que é que significa et al? Vamos primeiro para outro exemplo aqui. Quando eu tenho o nome de mais de 2 autores, eu vou citar. Deixa eu botar aqui para você.